Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o relatório do Irim 11, que é o irmão do Iridium, é o irmão mais novo dele. Então bora lá dar uma olhada, conversar um pouco, ver o que aconteceu no mês aí com o Irim. E a gente vai observando um pouco da diferença da estratégia do Irim para o Iridium. Eles ainda são muito próximos, né, muito parecidos. Ainda não tem, assim, de forma extremamente clara a diferença de um para o outro, mas a gente vai dando uma olhada lá conforme eu vou conversando com vocês. O fundo pagou 1,45 por cota, aí, o rendimento veio num valor aí bem interessante. No último mês ele tinha pagado 1,51, já chegou em fevereiro a pagar 1,89, então ele está entregando aí rendimentos é, bem vultosos em alguns meses, e no outro, tipo, por exemplo, em março ele pagou 1,14, então tá variando, mas de toda forma a gente vai tentar entender um pouco por que a Iridium criou esse fundo e qual que é a diferença dele para o IRDM. Eles estão aí fazendo a alocação dos recursos da segunda emissão, priorizaram mais compra de CRIs, também compraram ações e cota de fundo imobiliário de forma pontual. O grande ponto em relação a ele, em relação ao Iridium, justamente a questão dessas ações que ele tem, é interessante de ver, mas eu não vejo tanta diferença. Se você ver o relatório, você vê que é muito parecido, tudo muito similar aí ao que vem acontecendo dentro do Iridium. Aqui é a carteira dele, a gente consegue ver as posições. Um outro que tem dentro aí do próprio Iridium, outras posições são posições diferentes e tudo, mas a gente consegue ver aqui como está a carteira dele. Por mais que é um fundo pequeno, ele é bem pulverizado, que é bom. Sempre comento sobre isso, não ter aí uma concentração muito grande. Um ponto de diferença maior é a questão das ações, que ele pode ter entre 5% a 10% do patrimônio do fundo nessa classe de ativos. Segue também a questão do fundo renda fixa e a questão dos fundos imobiliários. Um ponto que eu acho interessante de comentar eu ainda não vi muito sentido nesse fundo em relação ao Iridium. A gente tem um fundo grande da casa com mais de 2 bi de patrimônio e esse fundo aqui menor e tal. Eu não vejo muito motivo para investir nesse fundo ainda. Não vi tipo assim, é uma estratégia totalmente diferente. Não, ele é bem parecido com o que segue o Iridium aí. Eu acho que teria sido interessante, isso é a opinião minha, né? Eles terem tentado aprovar alguma coisa no Iridium, mudar de regulamento para deixar mais flexível para o próprio Iridium conseguir investir, por exemplo, em ações e tudo. Eu acho que seria interessante dentro do próprio Iridium, até porque é um fundo bem maior, né? Então acaba que ele conseguiria ter aí esse tipo de classe ativo igual está aqui, entre 5 a 10% e tal, até menos, né? Mas enfim, a gente vê aqui a diferença dos dois. Na parte de fundo imobiliário, o que não dá para a gente deixar de falar é da posição que ele tem em Deva, HCTR, no próprio Iridium, Versalhes, Urca, e posições essa que tem aí um preço médio bem curioso, para não falar outra coisa. A gente vê 105 em Deva, 128 em HCTR, 117 no próprio Iridium, e a gente comenta muito essa questão, né, de PVP em fundo de papel e tudo mais. E a gente vê o fundo comprando com PVPs bem elevados aí. Eu não entendi qual que foi a ideia por trás dessa compra. Eu não estou nem falando dos fundos, viu, pessoal? Os fundos é independente, mas, por exemplo, pegando o próprio HCTR de exemplo, ele comprou 128, que é um preço médio horrível. Mas se ele tivesse comprado lá 94, até faria sentido para o fundo. Seria assim, mais justificável, né? Se o fundo tivesse, não, compramos uma 94, porque vimos que é uma oportunidade e tal, ou vamos fazer algum tipo de trade. Dava para entender bem. Agora, a 128 eu não consigo entender muito a lógica de se comprar uma posição nesse valor no mercado aí. Mas enfim, é apenas minha opinião quanto a toda essa situação. A carteira dele, a gente vê como ela fica aí. Ela é bem, como eu falei, ela é bem parecida com a questão do Iridium, né? Tem CRI, tem FI renda fixa. A diferença é que tem ações e debêntures. Comentei sobre isso já, né? Um minuto atrás, 2 minutos atrás. Eu não vejo por que
ter os dois fundos. A própria gestão, hoje eu não consigo enxergar qual que é, por exemplo, a grande vantagem do cara comprar IRIN e não comprar IRDM, ou por que não trazer essa estrutura para dentro toda do próprio IRDM. Acho que faria mais sentido. Enfim, a gente consegue ver os indexadores aqui, todos. IPCA mais 8,72 de taxa média, 54% da carteira, 16% da carteira está em fundo imobiliário, e em CDI mais 5,4%, outros 15% da carteira. Tem aí ações, 2%, bem pouquinho, né? Entre 5 a 10, então eu acredito que essa alocação em ações aí ainda deve crescer um pouquinho com o tempo. As movimentações que ele teve no mês, ele comprou alguns CRIs, a gente vê aqui as quantidades, comprou fundos imobiliários também e vendeu um pouco de ISNCI, né? E ação a gente consegue ver também que ele comprou aí um pouquinho de ação. Ele explica um pouco da questão da debênture que ele comprou da Tenda, que a Tenda solicita um waiver dos credores para descumprir os covenants do endividamento. Esse waiver é tipo assim, tu pedindo uma permissão, tipo, eu vou ter que descumprir isso aqui, beleza? E aí teve uma desvalorização bem grande nessa debênture e o IRIM foi lá e comprou. Um ponto interessante é esse tipo de movimento que eu acho que, assim, que faz sentido. Você comprar uma operação que teve um problema, mas você enxerga como oportunidade, você vai lá e compra. Então, nesse caso dessa debênture, eu não vejo nada demais nesse ponto. Ele explica também a questão que o rating da empresa saiu de AAA para A e tudo mais. Eles confiam no valor da empresa e tudo mais. E ele coloca, a primeira medida de proteção dessa compra é o desconto faz com que o ativo foi comprado, uma vez que a taxa de CDI mais 8 representava 84% do seu valor de face. Além disso, como informar que a gestão já estava participando de negociações com a companhia para ter um waiver de descumprimento da covenant, e nessas conversas já estava estabelecido que haveria inclusão de garantias nas operações. Então, é um ponto interessante. A gente vê o fundo entrando numa operação um pouco estressada, mas entrando de uma maneira correta, pagando barato e tal. Na questão do DRE dele, é uma DRE meio que, digamos, até parecida com o que acontece no Iridium, né? Ele tem um pouco do dinheiro vindo de juros de correção, normal. Tem um pouco de negociação, assim como tem no Iridium, e tem a parcela de fundo imobiliário. E assim como o Iridium, ele não consegue fazer tanto ganho de capital. Ele vem fazendo um pouco mais, até porque o fundo é mais novo, então ele consegue aí, ter mais oportunidades, mas eu não vejo, como eu já falei, eu não vejo muita diferença dos dois fundos. A gente vê os CRIs aqui. Eu não vou passar por todos, eu vou até descer já chegar aqui no final do relatório. E aqui um pouco dele explicando da estratégia dele. No mais, pessoal, é isso que tem para falar do IRIM. É um fundo que eu venho acompanhando aí desde o lançamento. Eu achei que ia vir com uma proposta bem diferente do IRIM, bem menos assim, quando eu falo isso assim, quando eu vi a gestora, eu falei, putz, eles vão fazer um fundo totalmente diferente do IRID, e eu vejo que é um fundo parecido. Então, eu ainda estou observando para ver qual vai ser a diferença de estratégia desses dois caras, para ver se faz sentido. Neste momento atual, com o tamanho dos dois fundos e tal, eu não vejo que faz sentido o IRIM. Se você tem que escolher, né, entre um dos dois, comparando os dois, vale muito mais a pena entrar no IRDM mesmo, é um fundo muito maior, liquidez, segurança e tudo mais, eu acho que vale mais a pena. Enfim, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui!